China 2030, o contra-ataque tecnológico. A China acaba de lançar o seu plano de 5 anos e ele pode mudar completamente o equilíbrio de poder no planeta. Um plano que coloca a inteligência artificial e semicondutores no centro da economia chinesa e ameaça o domínio tecnológico dos Estados Unidos. Enquanto o Ocidente tenta bloquear o avanço chinês com sanções e restrições, Pequim responde com algo ainda mais ambicioso: uma estratégia para dominar a tecnologia global até 2030 e reduzir a dependência total das exportações ocidentais. E a pergunta que fica é: o que esse movimento significa para o mundo e principalmente para o Brasil? Eu sou Paulo Kimizuka, engenheiro civil, e este é o seu canal de Leigo para Leigos. E hoje a gente vai entender como a nova guerra dos chips está redesenhando o mapa da economia mundial. Que saber é resistir. A guerra dos chips. Desde 2018, os Estados Unidos vêm tentando conter o avanço tecnológico da China. Foram proibições de exportar chips avançados, bloqueio de equipamentos da Huawei, pressões sobre Taiwan e agora até alianças militares como o AUKUS, tudo para frear a expansão tecnológica chinesa. Mas há um detalhe que o Ocidente não contava. A China transformou essas restrições em combustível para a autossuficiência. Com o novo plano quinquenal 2026 até 2030, o governo de Xi Jinping quer fazer o que poucos países conseguiram: produzir internamente tudo o que é essencial para a revolução tecnológica. O documento diz com todas as letras: devemos ampliar nossa capacidade de autossuficiência em ciência e tecnologia. E quando a China fala em autossuficiência, não é um discurso, é investimento pesado. Em 2025, o país vai aplicar 55 bilhões de dólares só em pesquisa e desenvolvimento, né, de IA, semicondutores e computação quântica. O Plano 2026-2030. O plano quinquenal define 5 prioridades. 1. Semicondutores. Expandir a produção nacional e reduzir a dependência da NVIDIA e de fornecedores dos Estados Unidos. Segundo o Financial Times, a meta é triplicar a produção de chips, né, de IA até 2026. 2. Inteligência artificial. Criar uma geração própria de sistemas generativos e algoritmos nacionais, sem depender de APIs ocidentais. 3. Computação quântica. Desenvolver hardware e softwares nacionais para uso militar, científico e industrial. 4. Aviação e transporte inteligente. Reduzir importações e estimular empresas domésticas.
5. Expansão do consumo interno. A China quer depender menos das exportações e fortalecer seu próprio mercado consumidor, que ainda representa apenas 40% do PIB. O plano também traz um dado estratégico. O Partido Comunista quer manter uma participação razoável da manufatura no PIB, o que significa preservar empregos industriais, mesmo num contexto de automação crescente. Isso é crucial, né? Por quê? O país quer crescer 4,5% ao ano até 2030, de forma estável, controlada e menos vulnerável ao dólar e às sanções. Dimensão geopolítica. No fundo, essa não é apenas uma guerra econômica, é uma disputa pelo controle das forças produtivas do século XXI. Os Estados Unidos estão tentando desacoplar a economia chinesa da cadeia global de alta tecnologia, mas o resultado pode ser o contrário, um novo bloco tecnológico alternativo liderado pelos BRICS, com padrões e sistemas próprios. Isso significa que o mundo pode caminhar para uma bipolarização tecnológica. De um lado, o ecossistema americano, né, com Google, Apple, Nvidia, Microsoft. Do outro, o ecossistema chinês, com a Huawei, Alibaba, Baidu, SMC, né? E entre esses dois polos, países como o Brasil ficam no meio, importando tecnologia de fora, sem domínio próprio e com uma indústria cada vez mais dependente de componentes estrangeiros. A nova corrida tecnológica também é militar. Inteligência artificial, chips avançados e computação quântica são armas de guerra moderna. E a China está dizendo ao mundo: nós não vamos mais ficar atrás. Vamos tentar aqui fazer uma análise, né, sobre uma lente assim mais marxista. O plano chinês revela uma contradição fundamental do capitalismo contemporâneo. A tecnologia que deveria libertar o ser humano do trabalho repetitivo está sendo usada para concentrar poder, riqueza e controle político. Mesmo a China, que ainda mantém um Estado forte e centralizador, está inserida nessa lógica de competição global. Marx já dizia que a base da sociedade é o controle das forças produtivas. Hoje, quem controla os chips e os dados controla o planeta. Por isso, essa corrida por IA e semicondutores é, na prática, uma nova forma de imperialismo, não de territórios, mas de tecnologia e informação. Enquanto os Estados Unidos tentam preservar sua hegemonia tecnológica com sanções, a China tenta provar que é possível um capitalismo de Estado, capaz de rivalizar com o Ocidente. Mas, no fim, ambos servem à mesma lógica: o lucro, a acumulação e a exploração. O
O que está em jogo não é apenas quem fabrica chips, é quem controla o futuro do trabalho, da guerra e da economia global. E o Brasil nisso? O Brasil é espectador dessa guerra, e isso é um grande problema. Enquanto a China investe 55 bilhões de dólares em tecnologia, o orçamento brasileiro para ciência e inovação mal chega a 2 bilhões de dólares. A dependência tecnológica é o que mantém o país preso à lógica de exportar soja e minério e importar chips e máquinas. Sem soberania tecnológica, não há soberania econômica. E quando a China avança, abre-se um novo tipo de risco, a dependência do Oriente, no lugar da dependência do Ocidente. O Brasil precisa reagir, não escolhendo lados, mas construindo o seu próprio caminho, apostando em tecnologia nacional, universidades e Estado investidor. Estamos vendo o nascimento de uma nova era tecnológica, mas enquanto potências disputam quem vai dominar os chips e a inteligência artificial, a maior parte do mundo ainda luta por emprego, moradia e comida. Essa é a essência do capitalismo global. O progresso de uns depende da exploração de muitos. E a única forma de resistir é entender o que está acontecendo. Porque, como sempre digo aqui no canal, saber é resistir. E até a próxima, meus leigos.